gente, vou perguntar pra vocês, quem já participou da promoção Ligou, ganhou? Olha, tem um montão de prêmios pra você, viu? Você tem que fazer o seguinte pra participar, você tem que pegar o telefone agora e ligar para o número 049-840-12345 e boa sorte! Olha, no ano passado, durante um confronto com os bandidos, uma policial militar levou um tiro de fuzil na cabeça e, por um verdadeiro milagre, sobreviveu. Olha, eu fui me encontrar com ela, que é a Adriana, uma queridíssima que recebeu super bem. E a gente vai conhecer agora a saga dessa heroína. Olha só, acompanha. Um tiro de fuzil atingiu a cabeça de Adriana e fez com que ela perdesse a massa encefálica. Milagrosamente, hoje, graças a Deus, a PM Adriana se recupera das sequelas daquele dia triste. Já passava das 2 da manhã quando um grupo fortemente armado se organizou em frente à CEAGESP para explodir um caixa eletrônico. Um deles atingiu a cabeça da policial militar Adriana Andrade, de 29 anos. Oi, tudo bem? Tudo bem com você? Muito bem. Que bom falar com você, Dri. Tudo bem? Posso chamar de Dri? Pode. A minha irmã chama Adriana também. Menina, eu quero saber tudo. Olha, vou te falar uma coisa. A gente estava falando, né, de você e eu fiquei assim na hora, fiquei pensando, meu Deus do céu, ela tá viva, é por Deus. Porque não era pra você estar aqui comigo agora, né? Não era pra estar e não era pra estar bem, assim. Eu não tô numa cama, isso já é uma grande coisa. Graças a Deus. Mas, Adriana, eu queria saber um pouquinho antes. Sempre foi um sonho de você ser policial? Como que foi? Como que surgiu essa vontade de ser uma policial? A princípio foi quando minha irmã fez, em 2003. Só que eu ainda não tinha idade ainda para fazer. Aí eu me interessei. Mas e a violência? Você não tinha medo? Acho que todo mundo tem. Não é... Por mais que a pessoa fale assim, tá na polícia, não tem medo, todo mundo tem. Mas é necessário que tenha. Graças a Deus, as pessoas pensam diferente. Tem que ter todas as profissões. Infelizmente, em 3 anos já aconteceu, né? Foi uma fatalidade, assim, por um lado, né? Mas o meu intuito era fazer uma carreira bonita mesmo, crescer, fazer carreira mesmo na PM. Eu teria muito medo de viver essa profissão, porque é bem aquilo, você sai, não sabe o que vai acontecer, né? Como aconteceu com você, né, Dri? Você estava indo ajudar um colega, né, que você ouviu no rádio uma ocorrência, né? Estava eu e meu parceiro, a gente foi apoiar outra viatura em outra ocorrência. Não tínhamos conhecimento daquela. A gente foi apoiar outra viatura em outra ocorrência, não tinha nada a ver com aquilo. E foi o que exatamente aconteceu. Aí, no meio do caminho, foi quando a gente deparou. Um assalto? O que era um assalto? Foi estouro de caixa eletrônico. Quando a gente estava passando na Nações Unidas, eu escutei o primeiro tiro, né? Escutamos o primeiro tiro. Aí a gente estava na pista do meio, eu joguei a viatura para a pista do meio. E aí tinha um carro preto do lado esquerdo à frente. Aí foi quando escutamos o primeiro disparo. Aí o carro preto deu uma ré com tudo, fugindo, né? E eu parei a viatura e dei ré. Quando eu falei para o meu parceiro, vou dar ré, estava dando ré. Não tinha muito o que fazer. O muro alto de um lado, do outro, não tinha onde se abrigar. Então, foi a primeira coisa que eu pensei, eu vou dar ré. E quando você sentiu que você foi baleada? Que você bateu, né? Parece que no muro, né? Eu cheguei a bater no muro, mas a princípio eu estava dando ré, instintivamente eu abaixei, como qualquer outra pessoa. A gente está sendo alvejada, a gente abaixa. E foi quando eu senti o impacto, aí eu fiquei o corpo ereto. Né? Porque eu estava abaixada, o corpo ereto, aí eu senti a cabeça balançar, deu aquele clarão,
Aí apagou. E eu continuei dando ré, né? O pé pesou, né? Eu continuei dando ré mesmo desacordada até bateu no muro. E foi aí quando eu acordei, Você falou, eu já sabia. Tomei um tiro, sabia disso. E eu não estava conseguindo falar, mas estava muito consciente. E eu olhei a porta toda cheia de sangue, a minha porta, aí estava na minha lateral toda cheia de sangue. não te deu um desespero na hora? Tomei um tiro, dá uma certa agonia, né? De você ver uma coisa Você assim. não sabia de onde era aquele sangue? Não, Você... eu sabia Você que sabia era. que era da Eu sua sabia que era. cabeça? Eu sabia. Eu sabia Você que conseguiu identificar na hora eu que era da sabia sua que eu cabeça? tinha tomado um tiro e sabia que tinha sido na cabeça. Eu escutei o pessoal falando assim, não vai dar tempo, vai ter que ser na viatura, o socorro mesmo, porque não teria como esperar a SAMU, nem outra forma de resgate. Você poder ir para o hospital. Então, aí eles me tiraram daquela viatura e colocaram em outra. Foi quando a gente estava caminhando pro o HC. Aí foi quando eu percebi, eu não conhecia o cara, o policial que era de outro batalhão. E ele ficava falando, fica acordada, e seu corpo quer parar. É isso que eu lembro mais, assim, que mexe comigo. Porque quando acontece um acidente ou um tiro, o seu corpo quer parar. E eu lutei realmente para ficar viva, porque eu lutei para ficar acordada. Para ficar acordada. Você não queria dormir de jeito nenhum, você sentia a moleza. Não, ele é uma moleza insuportável mesmo, ele quer apagar mesmo, seu corpo quer apagar, quer apagar. Aí foi os minutos mais intermináveis da minha vida. Você tinha certeza que você ia morrer? Certeza não, eu estava lutando para não morrer. Para não morrer, mas você não queria morrer eu de jeito sabia nenhum. que a possibilidade muito grande de eu não sobreviver. E eu sabia que talvez eu não ia aguentar. Eu pensei comigo, eu não vou, acho que aguentar chegar ao hospital. Passar por tudo isso. Eu lembro que falaram que eu estava muito agitada, que precisava sedar. Depois de sedar, aí eu apaguei, só acordei na cirurgia. Aí quando eu acordei, né, eu lembro dos meus pais, tudo, e eu lembro que eu tinha perdido a visão periférica, eu não estava conseguindo explicar isso, porque eu não estava conseguindo falar. Perdi visão periférica, perdi os movimentos do lado direito todo, não mexia nada do lado direito. Não estava conseguindo falar, Que né? louco isso, né? Porque você foi afetado do lado esquerdo ele e cruza. direito Ele cruza. Você não sentia absolutamente nada. Quando a lesão foi aqui, ele cruza, né? Aí você não estava sentindo nada do lado direito. Aí foi o que eu perdi. Eu lembro, perdi um pouco de massa, mas foi pouco. Mas massa encefálica? Perdi um pouco de massa encefálica. Tô com placa. Deu um bom rasgão, né, na cabeça. Qual foi a primeira pessoa que você viu na hora que você acordou? Meus pais. Os seus pais estavam ali do seu lado. Foi, aí eles me chamaram o nome, aí eu abri o olho. Não conseguia falar, eu lembro que falaram para minha mãe, talvez ela esteja cega, talvez ela não reconheça vocês. Mas nessa parte eu reconheci, minha memória afetou quase nada. Minha memória está muito bem preservada. Assim. Nunca passou na sua cabeça que um dia você pudesse passar por isso? Sim. Sim. Na verdade, eu sentia. Tanto com a minha família, meus pais, os meus amigos mais próximos e algumas pessoas que eu trabalhei, eu cheguei a comentar que eu sentia que em algum momento da minha vida eu ia tomar um tiro. E eu iria tomar um tiro e ia sobreviver. Mas quando eu tomei o tiro, quando eu estava sendo levada para o hospital, bateu essa incerteza, né?
porque eu sabia que não era algo simples, eu sabia que era grave. Na cabeça ainda, imagina. Então, como o corpo quer apagar, eu pensei que talvez eu não conseguiria realmente sobreviver. Agora você falou que você, no primeiro momento depois da cirurgia, você conseguia ouvir, entender tudo o que estava acontecendo ao seu redor, mas você não conseguia mexer a parte direita do seu corpo, você não conseguia falar. E como que fez para você estar hoje tão bem, falando, sem sequelas? Como que isso aconteceu? Quanto tempo você demorou para falar? Como que foi até esse procedimento? rápido. Na verdade, eu só conseguia falar eu tô. Era a palavra que eu conseguia falar. Eu tô. Mesmo quando eu queria falar qualquer outra coisa, eu falava eu tô. Eu pensava, mas não conseguia passar. Né? Você fica um pouco bem confusa, né? Não um pouco não, fica bem confusa. Mas eu estava tentando explicar para as pessoas o que tinha acontecido comigo. Mas o pessoal já sabia, mas eu não sabia que os meus familiares, amigos, estavam sabendo o que tinha acontecido. Eu estava tentando explicar e eu não conseguia. Mas eu voltei a falar, acho que com 3 dias eu já estava falando... Normal? Normal, não. Não, mas assim, falando algumas coisas. Algumas coisas que quando eu estava com frio, Tipo, alguma tô com coisa, frio, tô com tô dor. com fome, tô com dor. Então, assim, por exemplo, quando você saiu do hospital, você teve que aprender a comer, aprender a falar. E fazer tudo com a esquerda, porque eu sou destra e eu tive que aprender a fazer bastante coisa com a esquerda. Inclusive, tô escrevendo com a esquerda. Não escrevo como eu escrevia, mas estou conseguindo escrever. Com a direita você não consegue escrever? Ainda não. Não consegue escrever. É uma Não, coisa que porque você eu tá perdi a treinando. destreza da mão. É assim, uma coisa simples, que a destreza, isso eu não consigo fazer. Não consigo. Você não não consegue consigo. fazer esse movimento mais Não. rápido, por exemplo, ó. Não consigo nem fazer devagar. Mas você mexeu um pouquinho a mão Não, agora. eu consigo mexer isso, mas eu não consigo fazer isso. Não consegue mexer. Não, juntar o máximo que eu consigo juntar isso. Entendi. Isso é o quê? Fisioterapia? O que você está fazendo para melhorar isso? Tudo. Você está fazendo fono? Eu estou fazendo fisioterapia, estou fazendo TO, eu estou fazendo hidroterapia, ecoterapia, estou fazendo acupuntura também, que ele dá uma estimulada nos movimentos. Eu estou fazendo bastante coisa mesmo. Adri, a sua família foi fundamental em todo esse processo da sua recuperação, certeza. de estar do seu lado. A minha família, amigos, eu realmente devo bastante eu tenho uma gratidão não só por ser família, por ser amigos, foi o momento mais difícil da minha vida. Eu não era para estar aqui. E você agradece hoje a Deus por estar aqui hoje, poder contar essa história para o Brasil, que você foi uma guerreira, né? Olha, isso é presente de Deus. Com certeza. Nossa, você tem muita força, né, Adri? Graças a Deus, tudo. De Até passar... essa força, isso é graças a Deus também. De Ele ter dado essa oportunidade de eu lutar. A cada dia. E qual que é o seu sonho agora, daqui pra frente? O meu sonho é recuperar. Esse é o meu maior sonho. Você tem vontade de voltar para a polícia? Porque agora você está afastada. Olha, eu tenho vontade, mas eu tenho... o meu foco é a minha recuperação. Então, eu não sei como que vai ser. Eu não posso falar assim, vai ser assim.
Da mesma forma que muita coisa acontece e às vezes a gente não entende, mas Deus sabe por quê. Então, se eu tiver que voltar, se Deus conceder isso, eu vou voltar. Dri, olha, parabéns. Muito bom assim ouvir a sua história. Eu acho que serve para o Brasil inteiro como inspiração de ver o quão você foi guerreira, sabe? O tanto que você lutou para estar aqui hoje. Isso é muito legal. Isso serve de inspiração para muitas pessoas que estão aí em casa, às vezes reclamando da vida, achando que tudo dá errado, que na verdade, se a gente tem força de vontade como você teve, nada é difícil. O importante é a gente ter saúde. O resto a gente corre atrás. Certo, querida? Dá um abraço aqui. Muito obrigada. Que linda, Adri, gente! Força, Adri! Olha, ela se recuperou bem, viu? Olha, não foi fácil, viu? Olha, difícil, viu? Essa profissão é muito difícil.